Estamos de volta no Hora da Verdade, dessa noite entrevistando o Luiz Figueiredo. Na verdade, a gente logo citamos aí que ele era médico e ele fez questão de ressaltar aqui no intervalo que ele não é médico, né? Ele é um quiropraxista, né, que tem uma experiência na área de saúde, aí, toda ela durante 30 anos e que há 15 anos está nessa área de quiropraxia. Então, ele não é médico, mas a gente vai citar um pouquinho essa questão da medicina e a quiropraxia. Bom, eu perguntei, as pessoas hoje em dia, por exemplo, tem muitas dores que a gente percebe, né, na coluna lombar, hérnia de disco, dor ciática. A quiropraxia vem para auxiliar o tratamento, ela depende também de outros, já que nós falamos a questão médica, ela depende de outras ciências, como, sei lá, a fisioterapia, a ortopedia. Como é que é essa junção dessa quiropraxia junto com essas outras ciências? Boa pergunta. Na verdade, nós deveríamos ser uma equipe multidisciplinar de tratamento na área de saúde, né? E a função da quiropraxia é tratar, prevenir, tem profissão profilática, a prevenção da manutenção da saúde das articulações. Isso não quer dizer que também não atue, não trate articulações já com problemas de patologias, já com patologias instaladas nas articulações, mas sempre junto com outros profissionais da área de saúde. Então, cada profissional na sua área é super importante. O médico na sua área, o fisioterapeuta na sua área, o enfermeiro na sua área, o massoterapeuta e o quiropraxista. A gente pode até falar um pouco o que hoje, por desinformação, as pessoas tratam errado da coluna, por exemplo. Entendeu? Então, quando que uma pessoa deve procurar toda dor, ela está com uma dor nas costas, como uma hérnia de disco, já é uma patologia, já está complicada a história dela. Aliás, você trouxe para a gente aí o que é isso? Isso aqui é uma maquete de uma coluna. É. Vamos explicar um pouquinho essa questão, até importante, da questão da hérnia de disco que todo mundo fala. Então, imagine que aqui nós estamos de frente. Aqui, nós estamos de frente, o quadril, aqui nós estamos vendo de lado, aqui nós estamos nos vendo de costas, né? Imagina que, termo técnico, vértebra, né? São os ossos da coluna, as inervações, aquilo que popularmente o pessoal chama de nervo ciático, a composição das raízes nervosas da coluna e, didaticamente falando, uma hérnia de disco. Então, eu considero... Esse vermelhinho aí seria a hérnia de disco? É, porque o disco, na verdade, seria essa cartilagem que está entre as vértebras. Entendi. Como é que ela aparece aí? É uma jabuticaba que nasce num pé? Ou seja, a pessoa chega e fala assim, deu hérnia de disco no meu exame, estou com hérnia de disco. Eu falo assim, mas escuta, qual que é a grande pergunta que você não fez? O que não está no teu exame? Tá? Hérnia de disco, eu considero, na quiropraxia, a hérnia de disco um sintoma. É um sintoma de dor, não é a causa da dor. Então... Por quê? Ela pode estar causando uma compressão na inervação, isso é causa de dor, mas é um sintoma de desestruturação vertebral. Guarda bem isso. Como é que ela apareceu ali? Essa aqui é a pergunta que ninguém responde na área de saúde. Então, 90% das hérnias de disco vem de desestruturação de quadril. Ou o quadril está assim, ou o quadril está assim, ou o quadril está assim, ou o quadril está assim. Então, o problema do quadril, da desarticulação do quadril, provavelmente causaria... Na sua opinião, a hérnia de disco. Isso não é minha opinião, isso é fato. Né? Imagina estou exagerando, imagina um quadril assim, né? Exagerando, normalmente é um pouco menos, mas imagina que eu comprimo o disco da coluna de um lado, faço uma abertura do outro, aí ele estoura igual um caroço de jabuticaba, de verdade. Entendi. Né? Então, ele é um sintoma. E quando a pessoa tem essa desarticulação do quadril, desestruturação do quadril, ela percebe isso ou não? Ela vai convivendo com isso normalmente? Boa pergunta. Então, a grande falha dos exames de imagem. O que você vê uma escoliose, que é o desvio lateral da coluna. Olha a curva da nádega da pessoa. Do lado esquerdo alto, do lado esquerdo ou direito, a nádega está mais alta de um lado, a nádega está mais baixa do outro. Ou seja, isso é típico de desestruturação de quadril. O quadril está mais alto de um lado, mais baixo do outro. Saiu a escoliose. Então, escoliose também não é doença. Tem muita gente falando, deu escoliose no meu exame. Fala, seja bem-vindo à humanidade, todo mundo tem, eu também tenho, vou morrer com isso. Isso não é doença nenhuma. Isso é desestruturação de quadril. Precisa arrumar o teu quadril, que a escoliose que está ou esquerda ou direita, ela se ajeita. Você vai tirar as compressões de lombar e vai provavelmente ter dias melhores. Aí isso é profilaxia, prevenção, né, na área de saúde, que diminuir muito o custo de saúde com a quiropraxia por causa disso. E a questão da desestruturação? Desestruturação. A pessoa sente ou não? Ela vai convivendo?
Normalmente, por incrível que pareça, a pessoa não percebe. E tem um grande furo nessas coisas, que assim, as pessoas, 90% dos exames de imagem que eu pego na clínica, a pessoa hoje, para economizar exame, o que eles fazem? Antigamente fazia uma radiografia, pegava a coluna inteira de um lado, pegava a coluna inteira de lá, frente, lateral. Hoje, para economizar exame, o que eles fazem? Reduziram a radiografia para 70%, para sair de qualidade digital, aí corta o quadril aqui, só sai o miolinho da coluna que interessa. A pessoa não consegue ver que ela está assim. Ela não consegue ver que ela está torta. Muito provável, olha, com 15 anos de experiência em clínica de quiropraxia, normalmente eu vou pôr a mão no quadril de uma pessoa e mostrar que ela está torta depois que ela já rodou 1 ano, 2 anos em tratamento com ortopedistas, fisioterapeutas, com pilates, com um monte de coisa, tentando se arrumar. Aí você vai põe a mão no quadril e diz, escuta, já te falaram que você está torta? Aí cai a ficha dela. Aí ela faz a próxima pergunta, como é que arruma? Como é que arruma? Isso, como é que arruma? Isso, eu ia perguntar isso, como é que arruma? A pessoa fica perplexa em saber como é que... perplexo. Como é que isso pode? Aí entra um quiropraxista nessa história. Para estruturar novamente o... Aí, então, tem técnica de ajustes quiropráticos e uma mesa boa de quiropraxia, porque não é só pôr a mão aqui e falar, vou dar um ajuste aqui e tal. Isso é uma engenharia gigante isso. E demora quanto tempo também? Né? Se a coluna não tiver problema se ela não tiver complicada com hérnia de disco, com degeneração, com patologia instalada, com os osteófitos, bico de papagaio, vulgarmente falando e tal, né, numa sessão, uma pessoa saudável, numa sessão a gente arruma. Eu arrumo isso numa sessão de quiropraxia. Uma mesa boa, a mesa de quiropraxia é fundamental nessa história. Existe uma mesa desenvolvida pelos americanos, que é a mesa de ajuste quiroprático, que chama mesa com drop. Então, você tem alavancas, ela tem quedas, ela tem desníveis, ela é toda articulada. Então ela tem... Justamente para colocar... Ela tem todos articulados. É como se eu tivesse uma mesa de quiropraxia, eu levanto, por exemplo, a mesa está lá, você levanta o drop, né? Aí você promove uma queda na mesa e aquilo ajusta o quadril. Parece mágica, mas é verdade. Agora, quando você fala nisso, eu fico pensando nas mulheres, né? Porque de alguma maneira as mulheres usam aqueles saltos altos, e aí elas andam para cima e para baixo, eu fico imaginando, eu fico olhando as mulheres com saltos altos, eu falo, gente do céu, acho que eu não saberia andar 10 metros com aquilo, né? E as mulheres têm mais propensão a ter problemas de coluna do que os homens em virtude dessa questão dos saltos ou não? Acredito que não, viu? Não, elas acabam se acostumando. Acostumaram também, mas acontece assim, mulher tem mais... O salto alto é um agravante para quem já está com problema de coluna. A moçada até os 20, 22 anos, 25 anos, não vai sentir isso, é tudo novo. Agora, depois dos 30, aí o pessoal já começa, depois dos 40, né, o pessoal já começa... Então, o que acontece com o salto alto? Né? A pessoa põe um salto lá embaixo, arrebita o bumbum, né, o que acontece aqui com a lombar? Aumenta a compressão de lombar, isso aqui dá uma compressão extremamente forte. O que eu mais vejo é a pessoa pisando torto em cima de salto. Eu vejo mulher equilibrando em salto fino, em salto 15, pisando torto, né? E assim o que aconteceu, o quadril está assim. Ela está pisando torto com salto alto, que só que ela não dá conta. Você sabe que foi um desses motivos que eu nunca usei salto alto, viu? É muito interessante. Eu falava porque eu olhei que você não usa salto alto. Eu falei para evitar problemas de coluna, com certeza. Você fez bem. Agora, a gente está falando desses problemas ligados à coluna. Agora, a quiropraxia, você disse que ela também pode ser profilática, ou seja, a gente pode, através da quiropraxia, evitar problemas de coluna no futuro. Por exemplo, uma pessoa aí de 20 e poucos anos, ela pode se valer da quiropraxia para tentar preservar a sua coluna? Com certeza, eu acho que deve. Todo mundo devia fazer uma avaliação quiroprática, sim, logo desde cedo, sim, porque a pessoa não sabe que tem, até a gente pôr a mão. A pessoa não sabe que tem. A gente tem que fazer uma avaliação que ela não sabe, que ela tem um calcanhar torto. Então as coisas começam no joelho, calcanhar e tal, e de repente chega no quadril, né? E quanto mais cedo a pessoa ter noção disso, é melhor para ela. Eu considero a idade de uma pessoa a idade da coluna da pessoa. Então, na minha concepção, a gente tem 2 idades, a biológica, aquela que está na data de nascimento, eu tenho 57 anos, e a idade da radiografia da minha coluna. Eu já peguei gente de 70 anos com uma radiografia de uma coluna de 40. Olha. Porque a pessoa soube preservar as articulações, a saúde das articulações dela. E já peguei gente de 30 com uma coluna de 60, lamentavelmente, que falaram, gente, é judiação, essa pessoa é muito nova para estar desse jeito. Infelizmente, as coisas acontecem.
Bem, o Luiz Figueiredo, que trabalha há muitos anos aí, com 15 anos de quiropraxia, ele também tem um blog, né? A gente estava até observando o blog teu, e em um dos seus artigos se trata da questão das doenças orgânicas e também das disfunções músculo-esqueléticas. Isso. Então a gente vai saber no próximo bloco o que é isso, qual a diferença entre doença orgânica e disfunção músculo-esquelética. Não saia daí, e eu conto com a sua participação pelo 3721-6955, jornalismo@tvpocos.com.br.